sobre história. E como é bom falar de história de um assunto tão atrativo como a Roma. A Roma antiga, a Roma aquela que até hoje está presente na nossa vida, na religião e em várias outras formas. Vamos falar do Coliseu de Roma. Coliseu foi a destruição, onde tudo acabou, onde um rei tirano acabou com a história de Roma. Nós tiramos algumas partes do nosso documentário, desse livro aqui, de história, do capítulo 7, da página 114, que a professora Zefinha nos aplica e nos ensina muito bem. Uma ótima professora, eu recomendo você chamar ela para dar aulão no seu vestibular. O esplendor de Roma. Famílias nada tradicionais. Vou falar como eram as famílias de Roma. Em Roma existiam 3 estruturas distintas, famílias distintas, estruturais. A família nuclear, que era atraída de pai, mãe e filho, até hoje a minha família é assim. A família, isso veio de Roma, né? A família ampliada, várias gerações que coabitavam sob a autoridade do patriarca. O pai deixava uma filha namorar com um primo, com um tio, enfim, com uma pessoa da família. E finalmente, a família múltipla, que congregava pessoas e outras famílias nucleares, unidas por contratos de casamento. Por exemplo, eu caso com Cris, e meu pai assinou um contrato de casamento. Esse é um casamento nuclear. Nas classes médias e populares, as famílias eram muito mais estáveis do que na aristocracia. Nas inscrições funerárias, há elogios frequentes às mulheres que viveram em paz com seus maridos durante 20, 30 e até 60 anos na época de Roma. Porque naquela época não era da cultura deles existir separação, na nossa já existe. Mas também existiram famílias reconstituídas. A morte de um dos cônjuges levava o sobrevivente a assumir uma nova união. Então eles só poderiam se casar quando um dos dois morresse. Então eu sou casada com Cris, se Cris morrer eu posso me casar com outro, com João, por exemplo. Mas se Cris não morrer, eu não posso me separar, ela não existia separação. Então, alguns documentos mencionam mulheres que foram casadas várias vezes. Essas já eram as desobedientes da sociedade. Já nas classes dominantes, o casamento era equivalente em um acordo político. Olha que interessante. Muitos dos homens e das mulheres influentes na Roma tiveram várias uniões. Sila, Pompeu e Antônio esposaram cada um 5 mulheres. E os imperadores Cangula e Cláudio se casaram cada um 4 vezes. Então, quem tinha poder, essa lei não valia. Então, para os homens, principalmente os homens que tinham poder, tinham dinheiro, essa lei não vogava muito. Eles 4, 5 mulheres se separavam e lá era triste a forma que as mulheres eram tratadas. As mulheres eram praticamente pelos reis, pelos imperadores que tinham dinheiro, eram praticamente um nada. Eles matavam, prendiam, separavam, estupravam. Era assim em Roma. Para os imperadores, vale lembrar, quem tinha poder, né? Entre as mulheres, o recorde parece pertencer a Vistília, mãe do grande general da época de Nero, que a gente vai mostrar no nosso Volta ao Tempo, que eu já explico. Nero, Corbulão. Ela teve 7 filhos e 7 maridos em um período de 20 anos. Então, ela era uma mulher muito danada. Lá no reino, ela tinha vários namorados, não muito. Saía com os soldados, saía com o cozinheiro, saía com todo mundo. Mas, em especial, ela teve Nero, Augusto Nero, que é o nosso rei, que a gente vai, um dos reis mais importantes de Roma. Vamos falar agora das crianças. As crianças eram as que mais sofriam com as sucessivas uniões de seus pais. As madrastas deviam garantir a educação dos seus enteados. A irmã do imperador Augusto, Otávia, cuidou ao mesmo tempo dos seus próprios filhos e do seu marido Antônio, enquanto seu marido Antônio tinha outras uniões. Então, a Otávia, a esposa do nosso rei, que a gente vai mostrar, ela cuidava dos seus filhos, enquanto seu marido estava lá com as outras mulheres. O concubinato era uma forma de casamento inferior entre uma mulher livre que vivia com um homem sem ser sua esposa. Por exemplo, a amante, que hoje em dia a gente chama de amante. Lá antigamente era chamado de concubinato. Outra forma de união é o contubernium, ou a coabitação. Ocorria quando um dos membros era de origem sérvia. Então, eu era uma escrava, trabalhava na senzala ou na cozinha, e o rei, ou o filho do rei especial, o filho do rei novo da minha idade,
se interessava por mim, eu se interessava por ele e a gente se casava. Isso tinha o nome de coabitação ou conturbênio. Então, isso veio de Sales Chatterley, da família Nada Tradicionais do livro de História Viva. Então, o que é que eu vou fazer agora? O que é que nosso programa vai ter agora? Nós vamos mostrar nossa repórter Isnaldo Laurentino lá na Roma Antiga. Como é que a gente fez isso? Com esse meio de tablet, tecnologia 3D, tecnologia RAM, a gente usou uma máquina do tempo que funcionou muito. Jonas, pode mostrar a máquina do tempo? Tem muito corta, viu? Que funcionou muito. Nós colocamos Isnaldo deitada na máquina do tempo. Nem mostra, Isnaldo. Colocamos Isnaldo deitada assim na máquina do tempo e ela foi parar em Roma. E no que ela chegou lá em Roma, aconteceram várias coisas legais que ela vai tentar nos mostrar, porque ela levou uma câmera e o nosso câmera Jonas juntos. E ela se casou com o rei se apaixonou por ela. E nós vamos ensinar como é que está acontecendo, nós vamos mostrar como é que foi lá em Roma, como se fosse nos dias atuais de hoje. Obrigada, já voltamos. Olá pessoal, eu estou aqui em Roma, escondida. Eu vim parar aqui como? Pela máquina do tempo feita por mim, Aline, Jonas, João e Monique. Bom, eu, com minha beleza estonteante, extraordinariamente linda, consegui ser rainha em pouco tempo. O rei está apaixonado por mim e agora a gente está na família. Obrigada. Meu filho, vem assim que pude. É, mãe, é muito triste saber que nosso império está afundando. É, Augusto, isso é tudo culpa da sua tirania. É, gente, foi isso exatamente que aconteceu. Augusto tinha o apoio da sua mãe, mas ele mesmo assim não concordava em tudo que ela pensava, pelo fato da religião. Sua mãe era católica e Augusto não era. É um rei tirano que não concordava com as religiões católicas, com os costumes católicos. Sua esposa não concordava muito com o que ele dizia, não ficou muito do lado dele. Estamos aqui em Roma para mostrar a vocês o declínio de Roma. E o que aconteceu foi isso. A mãe dele do lado dele, mas ele não quis o apoio da mãe, preferiu o apoio da esposa. E o que aconteceu foi exatamente isso. Muita traição, muito ódio. E o que começou a acontecer a partir daí em diante? Começou que todos os soldados que eram do lado de Augusto começaram a cobrar dinheiro, a cobrar impostos, a cobrar poder na sociedade. Então, todos os soldados que guerreavam queriam uma posição de prestígio, queriam ser mais consagrados. E Augusto não tinha essa condição financeira toda para dar. Por quê? Porque os imperadores, juntamente com ele, estavam todos furtando, roubando. E estava muito complicada a situação para eles. Então Augusto não tinha como pagar os soldados não tinham como guerrear, porque eles não queriam sem o poder. Então, aí foi o primeiro passo do declínio de Roma. Eles não tinham mais soldados para guerrear nas guerras. Imperador, é verdade que Roma vai se acabar? Isso não é verdade. Pronto. Obrigado, minha mãe. Augusto nem imaginava o declínio que estava a acontecer. Agora, ele deu o último beijo na sua esposa. Alguém que ele mataria e depois mataria sua mãe. Ele começa a ficar louco. Augusto sabia, mas não queria dizer a ninguém o que estava acontecendo. Augusto sabia que todos os seus amigos tinham traído, sabia que era traído pela sua esposa e sabia que sua mãe era uma devassa. Sabia que sua mãe tinha ficado com todos os homens do reino, sabia que sua esposa o traíra, sabia que o seu filho talvez não fosse dele, sabia que até os animais que pertenciam ao reino dele não eram dele. Todos tinham traído Augusto. E isso tinha mexido muito na cabeça de Augusto. Augusto estava ficando doido, maluco. Não tinha quem ajudasse Augusto, não tinha ninguém. Augusto dá um beijo na sua esposa, mais conhecido como o beijo da traição. Também temos um beijo desse conhecido como o beijo de Judas, o último beijo que Judas deu em Jesus. Foi o beijo que o traiu, foi o beijo que Judas entregou Jesus para a crucificação. E foi esse beijo que Judas deu na sua esposa, que foi quando ele deu esse beijo... Judas não, desculpe. Augusto deu esse beijo na sua esposa. Não precisa cortar não. Augusto deu esse beijo na sua esposa e de madrugada ele a matou. Alguns relatos contam que foi por enforcamento, outros por envenenamento, outros não sabem. Mas nessas histórias a gente tem vários boatos. Só sabemos que
Augusto matou a sua própria mãe e sua própria esposa. Mas antes dele matar sua esposa, temos um detalhe. Ele aprendeu. Ele aprendeu e deixou ela presa lá. E de vez em quando, nos seus momentos de fraqueza, ele ia lá visitá-la. Mas sua mãe, ele matou de cara. Então, olha só como esse homem estava louco. Como esse homem estava nervoso. Por quê? Matou sua mãe, gente. Imagine, sua mãe e depois a esposa, a mãe dos seus 7 filhos e sua mãe. A devassa do reino foi morta. Prenda ela. Esse já gravou. Bom, gente, diante de tudo isso que a gente viu lá no Coliseu de Roma, a gente agora vai falar um pouco mais sério. O que foi o final do Coliseu de Roma? Bom, começou assim. Primeiro o rei César, ele enlouqueceu, né? César Augusto. Ele ficou louco, matou sua mulher, Lívia, e depois sua mãe, conhecida como Agripina Minor. Ele primeiro mandou prender sua mulher, antes a beijou e depois mandou prendê-la, e depois que a soltou, mandou matá-la. A gente sabe que foi ele que matou. E depois sua mãe, ele matou sua mãe também. E depois desse homem ter feito tudo isso com as pessoas que sempre estavam do lado dele, ele ficou louco e tocou fogo numa parte do império dele. E quando o Império de Roma estava totalmente destruído, sem dinheiro, queimado, sem imperatriz, sem a mãe do imperador, esse homem se viu sozinho no mundo e se viu louco. E também sem nenhum amigo, porque os soldados dele abandonaram ele. Então, se agora alguém fosse invadir o império, iam invadir porque Roma não tinha mais quem guerreasse. E também ele não tinha mais um amigo. Os imperadores, as pessoas ricas de Roma, todos abandonaram ele porque ele agora era um imperador pobre, prestes a perder o trono. Então, o que aconteceu? Vale lembrar que Augusto, o pai de Augusto, tinha tomado o trono antes de uma pessoa. E o pai de Augusto era um bárbaro. E olha só que coincidência, foram os bárbaros que tiraram Augusto do poder. Então, os bárbaros foram guerrear, só que não tinham quem guerreasse. Então foi muito fácil tomar Roma de Augusto e Roma se levantou de novo, se levantou até hoje com a Igreja Católica, com todo o seu poder. Mas Augusto perdeu Roma da seguinte forma. Os bárbaros chegaram, vieram guerrear com Roma e Roma tinha antigamente aquele seu exército poderoso. Então os bárbaros vieram preparados para vencer. Só que quando chegaram lá, Roma não tinha mais ninguém para defender por Roma. Se tinham, eram uns 20 soldados, aqueles fiéis ao imperador. Mas aqueles grandes soldados, aquela grande quantidade de homens, não existia mais. Então, o que foi que aconteceu? Os bárbaros tomaram Roma de Augusto e ocorreu o declínio. Roma acabou. Então, os bárbaros não queriam nada que tivesse de Augusto. Nenhuma construção, nada. Então, tocaram fogo mesmo. Por isso que a gente encontra vários monumentos históricos praticamente destruídos. Se você coloca lá na internet Coliseu de Roma, você vai encontrar alguns prédios destruídos da época de Augusto, que foi os bárbaros que destruíram, por raiva mesmo. E também, as coisas foram piorando cada vez mais para Augusto. Por quê? Augusto, louco, sem o seu poder, ele era louco pelo seu poder e não tinha mais suas mulheres, não tinha a sua principal mulher, que era Lívia, não tinha mais sua mãe, nem seus filhos. Ele ficou louco e se matou, se suicidou. Então essa foi a história trágica de Roma que a gente tentou ensinar aqui. Trabalho do primeiro ano lá. Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Ah, nada, fica não. Deixa eu Vai, vai. Tá bom, Nick, não se veste de nada, não. Vai, com esse também. Não veste de nada, não. Gravando! É o rei do circo. Gravando! Vamos, que é isso, vamos, isso sim. A foto aí, Jânio. De novo! Vai. Gravando. Meu filho, eu vi assim que coisa. É, mãe. Quando?